Senhor presidente, nesta sentada está em julgamento a denúncia que imputou ao núcleo 4 da organização criminosa os crimes de organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima e deterioração do patrimônio público em concurso material e de pessoas. Os integrantes desse núcleo são acusados de promover ações de desinformação, propagando notícias falsas sobre o processo eleitoral, principalmente sobre a confiabilidade das urnas eletrônicas, e também fazer ataques virtuais a autoridades e a instituições que eventualmente se apresentassem como óbices ao projeto de permanência no poder do grupo. Como integrantes da organização, todos agiram em comunhão de esforços com os integrantes dos núcleos 1, 2 e 3 para a consecução do objetivo comum, que era o de, mediante violência e grave ameaça, manter-se no poder, impedir o regular funcionamento dos poderes da República e depor o governo legitimamente eleito. Nas assentadas anteriores, o Procurador-Geral da República fez uma exposição minuciosa do conjunto de fatos que como objeto da denúncia com relação a todos os integrantes da organização criminosa, dos 4 núcleos que compõem o grupo, tanto com relação aos fatos como às defesas. Com relação a esse núcleo 4, eu fiz um resumo aqui dos fatos que são objeto da acusação contra eles. O primeiro conjunto é utilização da estrutura da ABIN como uma central de contra-inteligência do grupo criminoso na execução do plano maior de ruptura da ordem democrática para a permanência do então presidente da República, Jair Bolsonaro, no poder. Os agentes que atuavam na ABIN paralela se valiam dos recursos e dos sistemas, das ferramentas de pesquisa da ABIN para gerar desinformação, gerar notícias falsas que eram divulgadas, compartilhadas com vetores de propagação de notícias falsas e também agiu no sentido de promover ataques a autoridades e instituições. Como a denúncia relatou, a estrutura da ABIN foi indevidamente utilizada pelo grupo criminoso no momento posterior para monitoramento clandestino de autoridades que deveriam ser neutralizadas. O segundo o conjunto de atividades é a preparação do material falso, que foi divulgado pelo influenciador argentino Fernando Serimedo e suas redes. Essas mensagens divulgaram fatos inverídicos sobre fraudes no processo eleitoral. Além da preparação do material que foi divulgado por esse influenciador, o grupo agiu também decisivamente na divulgação dessa live do influenciador, criando links alternativos de acesso. Como consta da denúncia, essa live original ela foi retirada do ar, mas eles rapidamente promoveram a criação de diversos núcleos, permitindo o amplo acesso aos apoiadores do grupo e, inclusive, com sites sediados no exterior. A ideia principal era manter a mobilização dos apoiadores. Houve também a elaboração do relatório, contendo dados falseados para subsidiar uma ação ajuizada perante o Tribunal Superior Eleitoral, uma ação de uma representação eleitoral para verificação extraordinária, que tinha por objetivo obter a anulação dos votos constantes das urnas fabricadas antes de 2020. Essa ação foi baseada num relatório feito sabidamente com dados falsos. O objetivo era exatamente conduzir a opinião pública e a sociedade à convicção de que as urnas eletrônicas não eram confiáveis e que o resultado da eleição não correspondia à real vontade do eleitor. A procedência, como eu disse, levaria à vitória do ex-presidente Jair Bolsonaro no pleito eleitoral. Houve também a tentativa de manipulação do conteúdo do relatório de fiscalização feito pelo Ministério da Defesa, que atestou a integridade do processo eletrônico de votação. Nessa tentativa de adulterar os dados do Ministério da Defesa, que atestou a integridade dos votos, eles tentaram fazer uma espécie de adequação entre o conteúdo do relatório e o que constou da live do
do Fernando Serimedo, aquela live que foi divulgada da Argentina, do influencer argentino. E, por último, a denúncia imputou, que citou fatos relativos a ameaças e coação aos então comandantes do Exército, da Aeronáutica e também ao comandante do Comando Militar do Sudeste, que não aderiram ao projeto de golpe. Esses ataques foram ataques violentos, feitos por meios virtuais, em que eles eram desqualificados perante os seus próprios subordinados e perante a sociedade. Também o que é importante lembrar que esse apoio do Exército e da Aeronáutica era fundamental para o sucesso do projeto de golpe de Estado. Como não houve, e o insucesso do golpe deveu-se grande parte à não adesão dessas forças, que desmobilizou os líderes do grupo a continuar no projeto de promover o golpe de Estado. Bom, as defesas dos acusados foram devidamente notificadas e apresentaram suas peças impugnando a acusação. Foram suscitadas diversas preliminares que, como disse o eminente relator no seu relatório, já foram, muitas delas, a grande maioria delas, apreciadas pela turma, aliás, apreciadas e reapreciadas. A incompetência do Supremo Tribunal Federal, a incompetência da primeira turma, a competência do plenário, a suspeição do relator, a nulidade da distribuição dos inquéritos 4874 e 4828 ao eminente relator, nulidade da colaboração do tenente-coronel Mauro Cid, inépcia da denúncia, pescaria probatória e consequente ilicitude das provas. Todas essas questões já foram exaustivamente examinadas, seja em assentadas anteriores ao início do julgamento dessa denúncia, quando houve análise aqui na turma e análise no pleno, como também nas duas assentadas anteriores, em que o tribunal novamente reiterou a improcedência, a turma reiterou a improcedência dessas preliminares. Eu gostaria de abordar uma delas, que eu não encontrei a análise dessa preliminar, que é o excesso acusatório. O acusado Ângelo De Nicoli alegou que houve excesso acusatório do Procurador-Geral da República. Eu gostaria, quanto a esse ponto, de dizer o seguinte: os integrantes do Núcleo 4, no total de 7, são acusados de pertencer a uma organização criminosa composta de 35 agentes, que, em comunhão de esforços, agiram no sentido de manter o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, no poder. Para alcançar esse objetivo, eles adotaram uma série de ações de ações e estratégias que consistiram desde a divulgação de notícias falsas, realização de lives. Aí a denúncia contém todo aquele conjunto de ações que foram descritas e foram as ações praticadas pelo grupo criminoso para a consecução desse objetivo comum a todos. Isso é que é o dado importante. Todos tinham consciência e agiam no sentido de alcance do objetivo comum, que era exatamente depor o governo, não permitir que o governo legitimamente eleito exercesse o mandato e manter o presidente Jair Bolsonaro no exercício do cargo de presidente. O Código Penal adotou, no artigo 29, a teoria monista da ação, ou seja, todos aqueles que concorrem para o crime incidem nas penas a ele cominadas. Essa é a regra no nosso direito. Apesar de algumas divergências doutrinárias quanto à subsistência desse sistema no direito brasileiro, pouquíssimas, mas a verdade é que está lá no caput do artigo 29. Todos aqueles que concorrem para o crime incidem nas penas a ele cominadas. É o sistema do nosso país. Certo ou errado, é esse o sistema. Principalmente quando se trata de organização criminosa, não há como fugir a essa regra, porque todos agem conscientes e com vontade de praticar aquele objetivo do grupo. Eles aderem à proposta do grupo, integram o grupo e agem nesse sentido. Aqui o que se tem, e isso é indiscutível, é uma organização criminosa, uma organização estruturada, com todos os elementos que se exigem para a existência de uma organização criminosa. Uma estrutura de poder com hierarquia, divisão de tarefas, comando e diversas atividades desmembradas entre todos os integrantes do grupo.
São os elementos que se exigem para a existência de uma organização criminosa. É possível ver claramente nesse grupo que está em julgamento. Então, quando todos aderem, eles aderem para a prática desses crimes, e não há como fugir à aplicação da teoria monista da ação. Então, não há como se atribuir um crime isolado a um e um crime isolado a outro, que seria, o que parece, a pretensão da defesa. Todos agiram e concorreram para quê? Para que houvesse um golpe de Estado, para que Jair Bolsonaro permanecesse no poder. E cada um fez a sua parcela de ação para o alcance desse objetivo comum. Então, não há como dizer que há um excesso acusatório, tendo em vista que a denúncia imputou exatamente todos os crimes que foram praticados pelo grupo criminoso, inclusive o crime de organização criminosa. Então, trata-se de uma preliminar absolutamente inconsistente. Por fim, senhor presidente, serei breve, porque já muitas das questões que foram examinadas, que foram suscitadas, já foram examinadas pela Corte, não há tanto o que dizer. Mas, por último, o que eu gostaria de dizer é o seguinte: a denúncia está apta a ser recebida. Procedeu à descrição minuciosa das condutas, não há como dizer que ela é genérica. Em 200 e quase 300 folhas, a denúncia pormenorizou a conduta de cada agente para a prática delitiva, para a consecução do objetivo do grupo. Não há como dizer, tanto é assim que todos os acusados se defenderam exatamente do que foram denunciados, com substanciosas defesas, o que permite que todos puderam exercer completamente e plenamente o direito de defesa. As questões que são suscitadas a título de ausência de justa causa para a ação penal, na verdade, são questões que envolvem o mérito da ação penal. Dizer que o réu é inocente, que não agiu com dolo, que não concorreu, que não praticou aquela conduta que lhe foi imputada, são questões que só podem ser examinadas mediante o exame da prova. Não há como, na fase preliminar, sem permitir que o Ministério Público exerça o seu ônus de provar completamente todos os fatos que atribuiu à acusação, aos réus, dizer que esses fatos não aconteceram nos moldes em que foram descritos na denúncia. O que é relevante aqui, sob o aspecto formal, a denúncia identificou os acusados, qualificou todos eles, promoveu a descrição dos fatos, fez a qualificação de todas as condutas no tipo penal adequado, e quanto à existência de justa causa para a ação penal, está subsidiada em um substancioso elemento, em substancioso conjunto de provas obtidas durante a investigação, que mostraram a existência desse fato, o fato é indiscutível, todos viram, todos sabem que a existência dessa trama de golpe de Estado, isso é indiscutível, mas a participação a ação de cada um deles para a consecução desse objetivo. Não se trata de uma denúncia que esteja calcada exclusivamente em palavras de colaborador, embora o colaborador tenha trazido informações relevantes para se apurar os fatos, a prova técnica, a documentos apreendidos, a conversas de WhatsApp dos próprios réus, enfim, há depoimentos de diversas pessoas, enfim, um conjunto de elementos que subsidiam essa acusação. Então, não há como dizer que não há justa causa para a instauração da ação penal. Agora, se essa acusação vai ser, ao final, julgada procedente ou improcedente, é outra questão. É questão que vai ser analisada ao final, a turma vai tendo o conjunto da prova, a prova que se colheu na investigação, exatamente a prova técnica e a prova testemunhal, que vai ser, e as provas que vão ser realizadas na instrução, tendo esse conjunto, presente esse conjunto, a turma vai dizer se a acusação feita pela Procuradoria-Geral da República é ou não procedente. Não é neste momento aqui de análise preliminar da acusação que se vai desqualificar a acusação com argumentos que envolvem o mérito da causa.
Então, senhor presidente, senhores ministros, com esses argumentos e reiterando tudo que foi dito pelo Procurador-Geral da República em suas anteriores, nas suas duas sustentações, onde, como eu disse, ele procedeu a um exame minucioso dos fatos atribuídos a todos os acusados, somente na sua primeira sustentação, em que ele fez um apanhado completo, um detalhamento completo de todos o conjunto de fatos atribuído à organização criminosa. O Ministério Público e a Procuradoria-Geral da República pede que a denúncia seja recebida porque é apta para tanto. Muito obrigado, senhor presidente.